Olá, sejam bem-vindos ao 11º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético. E o assunto desse vídeo de hoje são as 6 qualidades do poder humano na nova energia. E essa é a parte 2. Para quem não assistiu ainda a outra parte, eu te recomendo a dar uma pausa aqui no vídeo, ir lá assistir o outro, ou assistir esse aqui mesmo e depois encaixar as peças da forma como for melhor, porque nem todo mundo tem uma mente tão linear assim. Às vezes eu particularmente prefiro as coisas um pouco em ordem para eu conseguir conectar os pensamentos de uma forma mais harmônica e equilibrada. Mas cada um tem um funcionamento. Mas qualquer coisa, dá uma pausa, volta no outro vídeo 10, que tem a primeira parte desse vídeo. Então nós falamos nesse outro primeiro vídeo, no vídeo anterior, a gente falou do poder da meditação em grupo, na nova energia, a gente falou de vibrar num nível mais alto, a gente falou também de cocriação. Agora eu vou estar abordando um assunto com vocês que também é uma continuidade, mas é super importante. E são os outros 3 níveis, que é intenção, sincronicidade e amor, nessa sociedade com Deus de cocriação que a gente está falando. Eu gosto, como vocês já sabem, de começar com uma história que representa algo da energia do nosso vídeo. E a história de hoje é a história da aranha. Então, vou deixar essa imagem aqui na tela para vocês poderem acompanhar certinho. Uma vez tinha um homem que estava sendo perseguido por vários ladrões, malfeitores que queriam matar ele. Esse homem ele conseguiu ir para dentro de uma floresta, correndo, foi para um atalho, tinha uma certa estradinha que entrava para o meio do mato. E quando ele entrou no meio do mato, no desespero, ele ficou de joelho um pouco, começou a orar, rezar e falou para Deus: Deus, meu Deus Todo-Poderoso, por favor, faz com que 2 anjos venham do céu e tapem essa entrada dessa trilha para que os bandidos não me matem. Então, no momento ali, ele escutou que os homens estavam chegando perto da trilha. Então ele se escondeu e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. Então a aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. Então o homem, a pessoa que estava ali, querendo se esconder, começou a fazer outra oração super angustiado. Ele: Senhor, meu Deus, e pedindo aos anjos: não, uma aranha não vai me ajudar. Então, Senhor, por favor, põe a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha para que os homens não possam entrar e me matar. E quando ele abriu os olhos, depois da oração, esperando para ver um muro tapando a estrada, ele só viu aquela aranha tecendo a teia. E foi lá, ele se escondeu, Então os malfeitores estavam ali, entrando na trilha, no qual ele só estava ali agora esperando a morte dele. E quando eles passaram na frente da trilha, um dos homens falou, e ele estava escutando isso, um dos homens falou assim: Vamos entrar nessa trilha. E o outro respondeu: Não tá vendo? Tem teia de aranha até aqui, nada pode ter passado por aqui. Vamos embora dessa, vamos continuar procurando em outras trilhas. Enfim, por que eu trago essa história aqui para vocês? Que muitas vezes aquilo que a gente intenciona e trabalha no processo de cocriação da realidade pode não ter aparência de como a gente deseja. Até mesmo não é no timing ou no tempo que a gente quer. E o tempo do eu superior, o tempo de Deus, sabe o que a gente precisa exatamente. Faz as coisas nos tempos e formas diferentes. Então o convite aqui é não rotular tanto certos fatos, sim aceitar certos fatos, eventos que acontecem, mas confiar ao mesmo tempo, continuar o processo de cocriação. Então toca a vinheta aqui, que depois da vinheta a gente vai entrar com os últimos 3 itens ou os últimos 3 poderes do ser humano nessa nova energia.
Vamos começar com o quarto poder do ser humano nessa nova energia. E esse quarto poder é a intenção. É a ferramenta mais poderosa da nova era. De acordo com Kryon, o poder absoluto dos humanos na nova energia, né, planetária. A gente nunca viu isso na história, em todas as vidas no planeta, de acordo com as canalizações através de Lee Carroll. Quem quer que esteja no novo nível vibratório, dando energia à intenção, a um pensamento, seja o que quer que for, vai ter muito mais poder do que o ser humano da velha energia, se não está vibrando em tal nível, né? Então, pela primeira vez no planeta, isso quer dizer que o bom, a intenção positiva, pode superar o mal ou intenção negativa. Quer dizer que o ser humano que acessa aquele trono dourado dentro de si, o eu superior dentro de si, tem um poder muitíssimo maior que aqueles que utilizarem a intenção para um pensamento de não amor. Mesmo assim, sim, tem uma certa força, mas um poder ele é muito maior para o ser humano, a velha alma que está vibrando num nível mais alto em contato com o próprio eu superior. Esses humanos que vibram, né, mais na negatividade, eles não podem enfrentar um trabalhador da luz iluminado de alta vibração. Não que tenha uma guerra nesse sentido de briga, né? Mas existem frequências, né? E as frequências acabam entrando numa certa dinâmica para ver coexistência, né? Então uma frequência mais elevada ela vai ter uma preponderância. Então aqueles que estão com a vibração mais baixa, mesmo com uma aparente abundância material ou com um aparente poder externo, com o tempo elas vão fracassar e desaparecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo essa era da verdade, a verdade vai para a luz, tudo está aparecendo. E o que a gente precisa? A gente precisa justamente da massa crítica da consciência, um número mínimo de pessoas que vai afetar essa onda em ondas coletivas, que geram maior discernimento para tomar decisões, né? Então, esse poder está disponível para o ser humano. Ainda mais e mais, com mais energia, com mais luz, mais do que está escondido vem à tona. Então, pensem assim, vocês têm um porão ou um quarto na casa de vocês e esse quarto vocês depositaram móveis, lembranças, quadros e fecharam, nunca mais entraram naquele quarto. Num certo ponto, depois de 10, 20 anos, eu quero entrar lá, quero limpar esse quarto. Quando tu abres a porta e acende a luz, nossa, tu vai ver aranha, tu vai ver bicho por tudo. Coloca a luz, eles começam a sair. Eles não estavam lá? Estavam, mas a luz agora mostra aquilo que não podia ver. Então, existia tudo isso aqui? Existia. Mas agora é o momento. O momento é agora justamente que tudo venha para a luz. E o que produz muita diferença nessa transformação, como o Kryon fala? Que é esse poder do novo humano. É a intenção. E é por isso que a gente veio aqui para o planeta, é por isso que as almas antigas estão encarnadas no planeta. A gente vem para conseguir esse equilíbrio, e isso é o entusiasmo. É por isso que o planeta, através das redes, ele responde mudando também a rede magnética, a rede cristalina. Vocês podem acessar os vídeos anteriores e vocês vão compreender um pouco mais. Mas Kryon fala da intenção pura, quando a gente manifesta uma intenção pura. O que quer dizer uma intenção pura? É puro quando é absolutamente correto para o caminho. E isso é conhecido simplesmente ou apenas quando a pessoa está no nível central, né? Então considera isso como uma inteligência angelical, se tu desejares, porque está envolvida contigo, com a tua lição de vida, que é o porquê que tu veio aqui. Então é uma pureza interdimensional que é espiritual. Então não existe uma intenção pura de limpar o quarto. É um atributo espiritual que foi definido como a intenção, vamos dizer assim, metaforicamente, como Abrão teve quando estava segurando lá uma faca que estava prestes a entrar no peito do filho. Não que, óbvio, o infinito, Deus Criador, fosse permitir isso nesse momento, mas está dizendo aquela energia de uma intenção de completa entrega. Então, não só uma entrega, mas foi conduzido com uma pureza de intenção que não podia ser abalada. É conduzida pelo nível central da alma, é como Abraão estava a serviço de Deus.
Ou seja, quando a gente está a serviço do nosso eu superior, da nossa alma, nada pode ser alterado ou negado. Então ela não está partindo daquele ponto do ego. É muito bom de saber sobre a intenção pura, se ela é pura ou não, se a gente, ao proferir essa intenção está beneficiando somente a mim? Ou está beneficiando outras pessoas também? Pode até ser uma transformação pessoal, mas se não beneficiar o coletivo, pode ter certeza que talvez não esteja partindo daquele ponto mais profundo da alma, do self, com S maiúsculo, e sim, às vezes, de uma parte menor do ego, que é muito cultivada, né, nesses programas que tem, às vezes de final de semana, cocria sua realidade, crio a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o avião dos sonhos. E às vezes a pessoa fica intencionando lá para ter um helicóptero, um avião, e o infinito está só esperando a pessoa para que acesse uma dimensão de si mesmo para o teletransporte. É impressionante isso. Mas enfim, é uma imagem aqui para vocês pensarem a respeito disso. Eu sugiro a vocês que vocês acessem um outro vídeo meu no canal do YouTube que se chama Cocriando com o Espírito, a oração de cocriação de Cryon. E ali tem várias e várias intenções puras que vocês podem estar repetindo diariamente e são muito, muito boas. Checa lá que vale a pena. Eu particularmente faço quase todos os dias. E eu aproveito essas informações de Cryon para fazer a ponte entre espiritualidade e ciência, e nesse caso é a ponte de tudo que a ciência está trazendo a respeito do poder da intenção, do poder de cocriação dos nossos pensamentos, das emissões de ondas dos nossos pensamentos. E aqui eu compartilho alguns livros para vocês, se vocês quiserem pesquisar, olhar, ver, não vou ficar chovendo no molhado, porque isso já está bem de senso comum, né? Tem um livro da Lynne McTaggart, do Experimento da Intenção, que são várias pesquisas, ela compilou a respeito do poder da intenção. Tem outro pesquisador, o Dr. Bruce Lipton, que escreve A Biologia da Crença, falando como os nossos pensamentos afetam a expressão genética, o nosso DNA. Nós temos os livros do Dr. William Tiller, e esses geralmente talvez vão encontrar mais em inglês, falando do poder também da intenção e da criação consciente. Nós temos também um autor atual chamado Greg Braden, que traz através desse livro A Matriz Divina também o processo da criação, dos milagres, da fé. Nós temos outro pesquisador chamado de Dr. Gary Schwartz, e ele também tem e escreveu vários livros das suas pesquisas, né, de curas à distância, de curas energéticas, e fala também sobre a sincronicidade, sobre como a gente pode observar, reconhecer e o que a ciência está falando sobre a sincronicidade, né? Como ele fala, vocês podem ver no subtítulo do livro ali, onde a ciência e o espírito se encontram. Então depois vocês podem dar uma pesquisada ou até mesmo aprofundar nesse assunto. E eu deixo aqui uma frase que foi escrita em Tiago, que é bem interessante, né, no Novo Testamento, que é: a fé sem obras é morta. Óbvio que continua um pouco mais. Mas o que isso diz respeito? Diz respeito a não adianta simplesmente ficar intencionando. Tem que assumir a responsabilidade e agir. Intenção. Tem ação no meio da intenção. Intenção sem obra, sem fazer, sem prática, não adianta nada. Então tem que ter a ação no dia a dia. Mas vamos dar uma olhada o que nos atrapalha ou bloqueia o processo de cocriação. E é isso que Cryon, através das canalizações de Lee Carroll, nos traz, que são os nossos filtros humanos. E ele lista aqui pra gente 5 filtros. E eu vou citar aqui para vocês, mas vocês podem refletir a respeito. O primeiro filtro é o filtro do crescimento, o filtro da nossa personalidade social, ou seja, o nosso condicionamento. Então todos nós acabamos sendo marcados pelas atitudes, comportamentos do nosso ambiente que a gente vive, dos pais, dos familiares, dos professores, tudo isso é um filtro. Crescer no filtro social é que torna muito de quem a gente é, muitas vezes, a nossa personalidade e como a gente interage na vida, como a gente lida com as coisas na vida. Ou seja, como o Cryon fala, se torna a nossa natureza.
Então isso também explica, talvez, porque outras pessoas em outro país, que é totalmente diferente da gente, tenha um filtro social diferente. Então, algumas coisas que ofendem num lugar, talvez não ofendam onde a gente não tá, onde a gente está. Então, pensem assim num filtro, né? É como se fosse um óculos com uma cor e a gente enxergasse tudo com aquela cor. E mancha tudo que a gente vê, interfere em tudo que a gente vê. No que a gente acredita, o que os outros dizem pra gente acreditar. Então, e é super forte. Se alguém quiser mudar, a sensação é de uma certa ameaça. Então tem um filtro forte nesse sentido, que é o filtro da personalidade social, que atrapalha nesse processo das intenções e cocriação. O segundo filtro que Kryon traz pra gente é o filtro espiritual. E ele faz algumas perguntas, tipo assim, o que tu tens falado sobre Deus? Quem é Deus? Quem ao menos acredita em Deus? É possível que Deus saiba o teu nome? Então, muitas vezes, em muitas tradições, foi dito que Deus vai punir a gente por vários motivos. É esse o teu Deus? Ou seja, o que ele fala? O nosso filtro espiritual, a forma como a gente vê, lida com a espiritualidade, com Deus, com a criação, com o universo, vai mudando. Então a gente vai aceitando ou negando o que foi ensinado por outros ou até mesmo o que a gente aprendeu. Às vezes faz parte junto com o primeiro filtro lá da personalidade, o filtro do crescimento. Então, por exemplo, se os teus pais, mães, tios, avós levam lá numa igreja. E aí, talvez tu assuma esse tipo de crença ou não, dependendo se parece certo para ti. Então, às vezes, tu pode continuar indo à igreja simplesmente porque os teus pais iam. Ou tu pode até mesmo prosseguir e encontrar algo melhor ou mais lógico. Então, os filtros espirituais estão presentes em várias pessoas, até mesmo o filtro de não acreditar num Deus ou numa força maior. Então, muitas vezes eles são exclusivos nossos, ou às vezes eles são introjetados, né, por nossos familiares ou pessoas que são importantes para a gente. E a gente não fala, aqui quando o Kryon fala, não fala simplesmente de tradições religiosas, mas até mesmo o que a gente aprende na metafísica, nessa nova energia. Então, significa que a gente sempre tem que acreditar naquilo que a gente aprendeu antes? Então tu pode ver que esse filtro espiritual, ele pode ser aplicado a qualquer pessoa, em qualquer sistema de crenças, né? Então o filtro espiritual ele é importante para a vida, porque é como a gente vê Deus, interage com o infinito, com a luz, com o Criador, e então modera a vida, né, como a vida vai e o que a gente vai fazer. Então se tu não acredita em Deus, também é um filtro, que na verdade impede o quê? Impede de ver e experimentar o próprio amor de Deus. Então isso, o segundo, é o filtro espiritual. Segundo filtro. O terceiro filtro é o filtro com relação ao sexo e gênero. Dependendo em que sexo ou gênero a gente encarna, isso vai ter um certo filtro. Então ele é importante em certas culturas. Isso pode mudar também de cultura para cultura. Então tá ligado também ao filtro pessoal. Então pode afetar a forma como a pessoa se comporta em determinados contextos, numa empresa, na família. Pensa bem como foi o teu modelo de gênero, o teu modelo de sexo, o que tu aprendeu com os teus pais, com a tua mãe. Então, como a tua mãe talvez tenha dito como uma mulher deveria ser. Então, tu honraste, fizeste o que ela falou ou se rebelou e não fez? Né? De qualquer maneira, isso tem um efeito. O homem da mesma forma. O que o pai falou sobre o que um homem de verdade faz? Então, e esse filtro também afeta a maneira como a gente olha e interage com Deus, com o infinito criador, com o eu superior. O quarto filtro aqui é o filtro da lógica. E esse filtro da lógica, ele é bem importante, assim, ele afeta bastante a gente. Então, para que a gente se engaje em algo, a lógica tem que fazer sentido. Então, todas as decisões nossas de sobrevivência, o filtro da lógica está ali fazendo efeito. Então, ele fica no topo, ele pesa sobre todos os outros filtros. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, se elas são reais ou não, entra
muito para muitas pessoas a lógica do dia. Só que a gente sabe que a lógica é limitada. Então isso significa que tu não podes julgar algo como lógico se não houver uma experiência para comparar. Então não tem algo para calcular e avaliar se não tiver um modelo. Então tem que ter um modelo para ter uma lógica para se comparar. Então o filtro lógico sempre quer pesar o bom senso em relação ao que é apresentado na frente. Tem sempre uma comparação com algo anterior. Então se alguém chega e te fala assim, vai lá, pula daquela ponte. Teu filtro lógico vai falar assim, mas é claro que não, né? Porque tu sabes melhor do que isso. E quando alguém, por exemplo, como o Lee Carroll, senta numa cadeira e começa, com o microfone, começa a canalizar uma entidade, um grupo, uma sopa de energia chamada Cryon, qual é a reação, né? Muitos, talvez no filtro da sua lógica, vão descartar porque não diz que é possível. Então pensem bem, esse é um filtro que está relacionado lá com os dois primeiros, com o filtro espiritual, né? E também está relacionado, por exemplo, com o filtro da personalidade, né? O filtro do condicionamento dos pais, né? Ou até mesmo o filtro da igreja. E um quinto filtro que Cryon traz para a gente é o filtro profissional. Nem todo mundo tem esse filtro, mas todos aqueles que são profissionais têm, porque eles, certas profissões têm um treinamento, têm aprendizagens adicionais, né? Então a pessoa acaba acreditando em tudo aquilo que ela está em contato. Então, a pergunta que ele faz, o que tu aprendeste sobre a física, sobre a ciência, a química, a matemática, a história, a antropologia, a biologia, psicologia, né? Então pensar em como a sua profissão, a forma como vê, pode se tornar um filtro e impedir de ver a luz de Deus. Então não há consideração para a aceitação de qualquer coisa nova, a menos que seja produzido da maneira que você aprendeu. Então isso também pode ser um filtro. O sexto filtro que Cryon nos traz é o filtro do conhecimento. É o maior filtro que impede os humanos da verdade real, é o do conhecimento. Então, Cryon fala que os humanos se baseiam o futuro naquilo que sabem ou acreditam, embora não saibam mais que isso. Então, muito daquilo do que vem para frente, de certa forma, é uma projeção do passado. Então, vamos dar um exemplo. Então, vamos dizer, na história da humanidade, muitas pessoas morreram porque não tinha conhecimento de germes ou necessidade de esterilização. Os médicos hoje sabem disso e começam a rir, até de certa forma, do que era, né? Porque achavam que eram de outras fontes, não sabiam de germes. Então, o que eu quero dizer aqui? Os médicos sabem absolutamente que as novas descobertas médicas estão chegando. Mas, ao mesmo tempo, eles estão completamente fechados para o caminho de onde elas vão vir. Eles só pensam e esse pensamento vai ser um avanço do que eles já sabem atualmente. Em outras palavras, então não tem permissão para um paradigma completamente novo. Sempre vai ser um anexo, um adendo do que já estudaram. E esse é o filtro do conhecimento. E uma das expressões favoritas de Cryon é como vocês podem ver aqui na tela. Você não sabe o que você não sabe. Então, a tendência humana é extrapolar aquilo que a gente já conhece. O novo é novo, o novo é desconhecido, está fora. Então não está na nossa bagagem do conhecimento. Então o filtro do conhecimento é uma das maiores restrições, né, que existem para a verdade real, uma vez que os humanos decidiram que o que eles sabem define o modelo do que vem. Então, se uma pessoa só vê em preto e branco, né, ela só vai obter e vai conseguir tons de cinza. Então, outras cores não são opções, já que nunca foram vistas. Então, se a gente for trazer agora o céu para a terra, como eu gosto sempre, né, no nosso dia a dia, né, Cryon nos diz que a maneira de dissolver esses filtros e ver a verdade nesse planeta não está muito, apesar de até poder ajudar em algum nível, né, de expandir um pouco mais, em estudar uma nova doutrina.
Em vez disso, a revelação se desenvolve por conta própria, lá internamente, por meio do que? Dessa alta energia de compaixão, de amor e daquilo que Kryon chama da ação benevolente, da ação compassiva. Então, o bom senso espiritual, da spiritual common sense, como ele fala, começa a relaxar os filtros, a criar outras escolhas que tu nunca tinha pensado antes. E começa, óbvio, pela nossa intenção, que é dar permissão à inata para resolver e remover os filtros. Então tu pode agora respirar fundo mais uma vez e expressar essa intenção de remover os filtros e de dar permissão de ser o eu sou, a presença divina. Então, respira profundamente, pode fechar os teus olhos ou de olhos abertos e repetir, afirmar, eu dou permissão de ser o eu sou. E eu deixo vocês aqui, enquanto vocês vão expressando essa intenção, com um tom pineal número 20, que é o tom de transmutação dos filtros. Ativação dos processadores do DNA, ativando os códigos de DNA para mestria interdimensional. Então desfrutem esse som poderoso. Espero que vocês tenham desfrutado desse som, né? Ele vibra em todas as células, em cada fibra de luz, em cada camada do DNA, ajuda nesse processo de aceleração de remoção dos filtros. É óbvio que a remoção, grande parte da remoção ou toda a remoção vai se dar quando a gente se libertar mais desses condicionamentos e experienciar o silêncio interior da alma, né, que está para além do conteúdo normativo, do conteúdo de pensamento, né, da linguagem, como a gente fala. Vamos para o quinto poder do humano na nova energia, que é a sincronicidade. E como vocês já sabem, né, sincronicidades são aqueles eventos que parecem até estranhos e incomuns, que ocorrem em momentos inesperados, mas que parecem estranhamente arquitetados, né? Aquilo que são chamados de coincidências, mas não são. E eles vão nos surpreender. Então essas sincronicidades, esses eventos sincronísticos, orientam as pessoas a encontrar quem a gente deve conhecer, desenvolver situações que a gente deve ter. Então a vida se move mais rápido por causa disso. Então a gente percebe que existe uma rede de sincronicidades, onde a nossa sincronicidade está conectada com a sincronicidade das outras pessoas. A maioria dos humanos não consegue perceber a estrutura, né? Eles não faz parte dos sistemas lógicos que a gente tem. Óbvio, tem pessoas que falam tradições espirituais, até mesmo linhas de psicologia, sendo, por exemplo, a psicologia analítica do Jung. Ele traz muito trabalho com a sincronicidade, escreveu até um livro sobre isso.
Muitas das pessoas acreditam que é o acaso, e de acaso não existe nada nesse universo, né? Eu acho que o acaso poderia ter sido riscado do dicionário como uma palavra sem necessário uso. Então, a nossa sociedade ocidental, principalmente, utiliza da estrutura de estabelecimento de metas, algo voltado para o futuro, né? E somente através dessas lógicas é que o humano acredita que a vida funciona. E no caso, Kryon fala de uma meta conceitual, existe um processo que não é linear para acessar esses objetivos conceituais. E esse processo é justamente a sincronicidade. Se a gente for falar nas linhas do que Kryon está trazendo para a gente, e eu coloco aqui na tela para vocês, é como se a gente estivesse falando com o infinito, com o nosso eu superior. Querido Deus, Deus dentro de mim, coloque-me no lugar certo, embora eu não saiba onde ele está. Querido Deus dentro de mim, quando você fizer isso, deixe-o confortável para mim e me ajude a ver o sentido disso. Facilite e me traga as situações e sincronicidades certas para me colocar neste lugar que eu não conheço. Vocês percebem a forma como isso é feito? Então daí é esperar a sincronicidade, mas se não vier quando pensa que pode, não fica desempotado, não era para acontecer aquilo ali, ou não era o momento. Fecha os olhos, coloca uma intenção, querido Espírito. Se eu devo encontrar alguém, então deixe-me ter os sinais dentro da minha intuição, para pelo menos procurar por isso. Essa é uma outra intuição, uma outra intenção a se fazer para a própria intuição. E no caso, é através da intuição. A pineal, ela vai captar essa energia do evento sincronístico. A pineal é um portal multidimensional. E aí a inteligência inata do nosso corpo, a nossa inteligência corporal vai fazer o ajuste fino para nos comunicar isso. Vocês percebem a diferença? Então, a sincronicidade é o planejamento desses conceitos que a gente não pode definir. Fica flertando com isso aí. A sincronicidade é o planejamento de conceitos que você não pode definir. Enfim, vamos ao sexto e último poder do humano aqui na nova energia, e não poderia ficar de fora, é o amor. E do ponto de vista espiritual, de acordo com Kryon, não se trata de uma emoção, apesar de existir, né, a emoção daquilo que a gente chama amor, isso vai muito além da emoção, e também não são as ações que um ser humano faz para outro em tempos de tensão. De acordo com o Kryon, vai muito além disso, apesar de se expressar como isso também. O amor e a física estão casados, de acordo com o Kryon, não estão separados da física. Ciência e espiritualidade não estão divididos. Quem separa isso é o ser humano na sua limitação de consciência. Então, Kryon traz para que a gente observe e pense no núcleo de um átomo. E à volta desse núcleo, como ele fala, existe um espaço vazio enorme, uma chamada sopa de energia. E essa sopa de energia tem uma predisposição, que é o atributo em que a energia está nesse momento. E a predisposição dessa energia ou desse espaço é o amor. Esse é o aspecto mecânico de tudo isso. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Nós estamos todos interligados por essa força, essa energia. E o que existe entre as partes é o amor. Então, essa interligação é a peça que falta para que o pensamento científico e o pensamento espiritual se unam. Essa qualidade ainda não foi reconhecida, é parte do infinito inexplicável, né, das coisas que acontecem em tudo, que transformam as coisas físicas, que fazem ocorrer as curas milagrosas. E é física. O amor está dentro, é o centro da física, é a ciência. Isso é o melhoramento da matéria, é o amor. Então tem muito mais para saber sobre essa sopa de energia, mas a predisposição, o pano de fundo da criação e de tudo que existe em toda a nossa realidade criada é o amor.
E essa é a consciência do próprio espírito, essa é a consciência do próprio Criador. Então, e a gente pensa assim, tá, mas essa energia, essa consciência pode modificar a Terra? Claro, pode modificar a camada terrestre, pode, como o Kryon fala, pode modificar até o clima, pode modificar a órbita de um corpo astral. É óbvio que existe uma frequência diferente. Então, no nível celular, no nível atômico que a gente trabalha nessa sopa. É ali que a gente se enche de amor, é ali que ocorrem também as emoções, a semente das emoções brotam dali. É o espírito, é o puro espírito, aqui não no sentido de um espírito individual, é o puro infinito que está ali. E aí Kryon traz uma pergunta pra gente, pelo que eu me lembro, assim quem vocês pensam que é a pessoa mais poderosa do planeta? Talvez alguns falem um líder de um país, ou pessoas que têm abundância financeira, como a gente falou. E Kryon fala, e os nossos guias falam que não. A gente está falando aqui de poder espiritual. E o que é um poder espiritual? É aquilo que afeta a mais profunda vibração do planeta. E isso é poder, não tem nada a ver com poder político, não tem nada a ver com poder econômico nesse momento planetário, de extremos e de dualidade. Então, quem tiver o poder da vibração neste planeta, eventualmente no futuro também terá o poder político e econômico. Porque não tem nada a ver da forma como é feito hoje para benefício de si próprio. Quem acessa o poder espiritual numa vibração alta de amor e compaixão vai utilizar da política e da economia de acordo com essa energia, e a energia vai estar utilizando. E uma das coisas que Kryon nos comenta, para a gente chegar talvez um pouquinho perto da possibilidade desse amor, é que a única coisa realmente que tem o poder de transformar profundamente a nossa realidade é o amor. E ele fala da mãe humana, porque a mãe humana representa o amor incondicional, ela simplesmente ama aquele filho ou filha. E isso é o que mais se aproxima, porque essa é a consciência, é o poder do futuro. E nesse sentido, todas as crianças índigo, cristais, que estão chegando na Terra, entre outras, né, essas velhas almas, mas encarnando no planeta, é que as mães são muito importantes porque elas podem criar uma geração inteira de seres humanos equilibrados. Basta manifestar verdadeiramente esse amor incondicional no dia a dia. Mas isso não se restringe somente às mães. Isso é uma tarefa de toda a humanidade. Se a gente vibrar cada vez mais e acessar essa frequência que faz parte do nosso corpo, faz parte de tudo que há, tudo pode mudar. Não é fácil, mas é possível. Então eu convido vocês aqui para finalizar esse vídeo com 10 intenções puras amorosas, que vocês possam consultar o coração de vocês, que vocês possam acessar esse eu superior e anotar 10 intenções puras que vão beneficiar vocês e as outras pessoas. E depois de manifestar as intenções em voz alta, que tem muito poder, mais poder ainda na vocalização, de visualizar essas intenções como vocês estivessem plantando sementes nas fibras de luz dessa malha de calibração universal que vocês têm, onde essas 3 longas fibras de luz na frente, elas representam o nosso potencial, e ali tu está depositando a energia. Agradeço mais uma vez e uma ótima semana para vocês. Muito obrigado.